a gente saiba alguma coisa que pode contribuir para que o nosso relacionamento conjugal, né, marido, esposa versus maridos, fique um pouco mais interessante e que a gente talvez aprenda a lidar com alguma situação que às vezes a gente não consegue chegar num acordo, ok? Eu sou o Tião da Ana. E eu sou a Ana do Tião. Então nós dois, Deus uniu, como uniu você, a sua esposa, a você, ao seu marido, e vai unir alguns aqui, né? Eu sei que tem alguns aqui que ainda não se uniram, mas vão se unir ainda, abençoados por Deus. Amém, gente? Amém. Eu e a Ana Paula, Deus tem chamado as nossas vidas para atuar nessa área, né, do marido e da mulher. A gente já tem quase 15 anos que a gente se casou e a gente já viveu algumas experiências e Deus tem chamado a gente nessa responsabilidade de estar ajudando aqueles casais que quiserem conversar a respeito das situações que vivem dentro de um casamento, né, das dificuldades, que a gente sabe que todo mundo passa por um momento, né, de confusão, de discussão, às vezes com um pouco de falta de entendimento dentro de um relacionamento de marido e mulher. E a gente já tem conversado com alguns casais. E eu tenho visto o quantos problemas os homens têm com essas mulheres. E quantos problemas as mulheres têm com esses homens? Né? Então, queridos, nós homens temos problemas com as mulheres. E as mulheres também têm problemas conosco. Isso é indiscutível, inquestionável. São pessoas diferentes, pensamentos, entendimentos, valores diferentes. Então, a Ana Paula vai estar lendo uma poesia, né, feita por um pastor, esqueci o nome dele, mas uma poesia bem divertida, né? E eu queria que vocês prestassem bem atenção durante a leitura dessa poesia, né, que você não conversasse só nesse período em que a Ana Paula estiver lendo essa poesia, ok? Preste atenção que o negócio é engraçado, mas tem mensagem para os nossos corações aí. Existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fatos bem diferentes. Mas nós que somos cristãos temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do seu lado. E Deus, por demais atento, sondando-lhe o coração, decidiu que era preciso dar um fim na solidão. E disse-lhe: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei por companheira uma joia de primeira da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus trouxe a varoa e entregou a Adão. E ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galela e fez aquele alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo bem machista e corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vinda da obra-prima vem sempre após o rascunho. Nós somos essenciais. Mas há homens que falam, e há mesmo quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois.
Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito. Discorde quem quiser, pois o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem é a mulher. Amém, queridos? Ana Paula ia ficar aqui comigo mais um tempo, mas ela está com uma impossibilidade, que ela está com um nervinho. Eu não vou falar o nome dele não, senão eu vou falar besteira, né? Tá com a infecção. Nervo asiático. Asiático, né? É isso aí. Queridos, eu queria ler um texto da Bíblia que traz para nós a história de um casamento. Um casamento que acredito eu que nenhum de nós teve um casamento igual a esse, de tanta turbulência, né, de tanta dificuldade, mas um casamento que ainda assim durou até a morte. Até que a morte separou aqueles dois. Eu vou ler aqui a história de Jó. Quantos conhecem a história de Jó? Levante a mão, por favor, só para mim ter ciência de quantas pessoas conhecem o texto que eu vou ler. Né? Bastante pessoas, né, conhecem a história de Jó. Então começa assim a história de Jó. Jó, capítulo 1, do versículo 1 até onde Deus permitir que eu leia. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o nosso inimigo. Até aqui. Queridos, quero fazer uma breve oração para que Deus venha nos dar entendimento dessa palavra, né, desse texto, e nós vamos extrair dele alguns exemplos para a nossa vida no dia de hoje. Amém? Senhor Deus, eu coloco a minha vida diante da Tua presença nesta hora. Peço ao Senhor Deus que venha falar nos nossos corações. Ó Deus, nós temos sede de conhecer o Senhor. Pai, porque nós ouvimos tantas pessoas falarem a Teu respeito. Ó Deus, e muitas das coisas que são ditas são diferentes uma das outras. Ó Deus, e nessa noite nós queremos que tão somente o Senhor possa fazer o nosso coração cativo ao Senhor, para que nós possamos, ó Deus, entender a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações através desse evento, e não, ó Deus, que nós ficamos presos ao nosso próprio entendimento, mas que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa nos dar condições de entender a mensagem que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Amém. Amém, queridos? Então, muitas pessoas já me falaram aí que conhecem a história de Jó. A Bíblia nos fala que ele era um homem reto, íntegro, né, temente a Deus. Tico, seja muito bem-vindo. Meu amigão, tá, gente? Aquela mesa ali são os meus amigos do peito que trabalham comigo lá. Tá? Sejam muito bem-vindos todos vocês. Então, Jó era uma pessoa exemplo, né? Aquela pessoa que era reta, íntegra, uma pessoa justa. E ele tinha uma família, como eu tenho a minha, você tem a sua.
filhos e filhas. A família dele era quase igual à minha, porém só trocou os sexos, né? Que ele tinha 7 homens e 3 mulheres. Lá em casa eu